podcast Comodoro. Hoje nós temos a honra de receber Catiane. Seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade aqui. Muito obrigada. Por favor. Muito obrigada. A honra é minha estar hoje aqui com vocês, com todos, para fazer alguns esclarecimentos, contar um pouquinho sobre a vida de advogado, sobre a presidência da OAB. Uau. Fico muito feliz pelo convite e muito honrada. Isso, gente. Então, como ela disse, né? Ela é advogada, daqui a pouco a gente vai saber mais sobre isso, diretora da OAB. Então, tem muita coisa legal pra gente ficar sabendo. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos parceiros. Casa da Coxinha, muito obrigada. Muito obrigada. Empresários, né? E se você quiser que nós divulgamos o seu trabalho, o serviço, o produto, enfim, é só entrar em contato conosco, ok? Doutora Catiane, eu só consigo, né? Doutora Catiane, tem gente que não gosta, assim, né, dessa nomenclatura. Mas, enfim, você sempre morou aqui na cidade. Conta um pouquinho aí da sua trajetória até se tornar a diretora. Olha, eu sou filha de Comodoro. Só fui nascer em Vilhena, só mas só fui lá e voltei. Sou filha de Comodoro, nasci aqui, estudei no Rosa Fischer, todo o período de letivo, desde o maternal até o ensino médio completo, tudo no Rosa Fischer. Fiz faculdade em Vilhena, fui todos os dias de ônibus e voltei. Antes de concluir a faculdade, eu tinha passado na OAB, graças a Deus. Mas aí comecei a trabalhar com o Ministério Público. Então, fiquei assessorando o Ministério Público por 4 anos. Mesmo tendo já passado na OAB, eu não quis inicialmente advogar. Fui para a MP. Depois de 4 anos, eu vi que não era o que eu queria, que na realidade eu precisava começar a pensar em trabalhar com as minhas próprias pernas. E aí eu peguei minha carteirinha e comecei a advogar. Comecei a advogar em Cuiabá, já no direito agrário. Eu advogo no direito agrário e ambiental, porque eu comecei trabalhando no direito agrário e ambiental. E aí eu vim pra cá, aí eu voltei pra cá, porque a minha família era daqui, e a gente tem todo um vínculo, é enraizado aqui em Comodoro, e pra mim foi mais tranquilo começar a advogar, propriamente dito, aqui em Comodoro. Que legal. E aí eu voltei, já faz uns 6, 7 anos já que eu voltei pra cá já. Mas só fiquei o período entre sair da faculdade, esses 4 anos que eu fui pro Ministério Público, fui pra Nova Mutum, e de Nova Mutum fui pra Cuiabá. Por isso que fui para Cuiabá. E lá de Cuiabá eu comecei a advogar. Que legal, muito legal. Você disse que só atuou na OAB depois. Por quê? Você tinha medo ou algo do tipo? Não, porque na realidade, quando eu terminei a faculdade, eu já trabalhava. Eu primeiro comecei a trabalhar na Defensoria Pública, e da Defensoria Pública eu fui pro Ministério Público, antes de terminar a faculdade. Então, inicialmente, os meus planos não eram advogar, eram trilhar algum caminho no Ministério Público, é uma carreira que eu amava. Mas aí o Ministério Público a gente sabe que é concurso, é muito concorrido, e assim, é muito difícil, tem que estudar. E eu já tinha família constituída, já tinha filhos, então pra mim foi um pouco mais complicado. E quando eu comecei a advogar, eu já comecei a advogar como advogado em Cuiabá e já nessa área agrária. E aí pra mim foi o estalar, não, eu quero advogar, não quero mais ir pra carreira pública, não quero mais prestar concurso, eu quero advogar. E assim, eu falo assim que foi a melhor escolha que eu fiz. Eu sou muito feliz enquanto advogada e talvez eu não seria tão feliz, obviamente não pode ter certeza, quanto como promotora. Mas enquanto advogada eu sou muito feliz, eu acho que eu fui para a carreira certa quando eu escolhi a advocacia e não fui trilhar os meus caminhos no Ministério Público. Ou seja, desculpa, você teve uma certeza depois que você começou a advogar, falou, não, é isso que eu quero. E por que a área agrária, né? Agrária. Por quê? Porque quando eu saí do Ministério Público, eu fui advogar com um escritório que trabalhava no agrário. E na realidade, quando eu trabalhava no Ministério Público, eu trabalhava no criminal. Então eu sabia muito de criminal. E esse escritório precisava de uma advogada criminalista, mais os crimes envolvidos com agrário e ambiental. E aí eu fui pro escritório advogando só na pasta do criminal, do crime agrário e o crime ambiental. E foi quando eu comecei a me familiarizar, porque acaba um tema se entrelaçando ao outro. Então, por exemplo, para advogar para alguém cometer um crime de esbulho possessório, eu tinha que saber o que era o esbulho possessório. Ia lá para a área civil. Então, a gente acabei entrelaçando as duas situações. Hoje eu continuo advogando. Quando eu falo agrário, eu advogo no crime agrário e no crime ambiental. Tem uma queimada ali. O cliente foi preso porque estava praticando uma degradação ambiental, uma derrubada de madeira. É crime ambiental. Então, eu atuo no crime ambiental. Legal. Tem uma questão específica de esbulho possessório, que é invasão de terras. Hoje em dia eu advogo muito para os fazendeiros, então eu acompanho, eu dou para o proprietário do imóvel, da fazenda,
quando há um crime de esbulho, que quando a gente fala esbulho é uma área bem específica, muita gente não sabe, mas é invasão. Esbulho possessório, em tese, é a invasão. Então acaba a gente fundindo o criminal com o civil quando a gente está no agrário e no ambiental. Então eu atuo no agrário que tem essa junção do criminal e do civil também. Legal. E eu falo assim, e a gente acaba, de uma certa forma, atuando em todas as áreas. Sim. Então a gente tem conhecimento para atuar em todas as áreas. A única que eu não tenho, gente, eu falo, vai direto pro céu, é advogado trabalhista, viu? E não gosta? Eu não gosto. Sério? Esse eu não tenho afinidade, não gosto. E todas as vezes que chega no escritório, eu sempre destino pro colega, porque realmente eu não tenho a mínima afinidade. Então, assim, quando a gente começa a advogar, às vezes a gente começa no todo, a gente fala, é o clínico geral. Tem mesmo pra você se definir, ter afinidade. Você vai ter uma afinidade com um determinado tema e outro não. Então, geralmente, no início da carreira da gente vai pegando tudo. Pegando tudo, pegando juizado, pegando civil, pegando criminal. Até se identificar, trabalha. né? Quando você chega num ponto, você se identifica com a matéria e não gosta de outras. Então, a gente sabe de tudo, é como se fosse um médico, clínico geral, tem conhecimento sobre todas as áreas, mas você se especializa em uma determinada área que é da sua afinidade. A minha é agrário e ambiental. Essas são as áreas da minha afinidade. Mas isso não significa que eu não tenha conhecimento das demais. Com exceção do trabalhista, a maioria das outras eu tenho. Até a gente brinca, um cliente chega e fala assim, doutora, essa questão trabalhista. Eu pergunto pra ele, o que você sabe sobre isso? Ele fala isso. Eu falei, você sabe mais do que eu. Vai pro outro advogado. Porque realmente eu não tenho afinidade. Não adianta, a gente também não consegue abarcar tudo e saber tudo, porque é muito delicado. Cada tema, cada área específica, apesar de a gente, não sei se vocês já viram o tamanho que é um código. Código é enorme. É enorme. Leis existem aos milhares. Sempre tem que consultar, porque Só na que cabeça... isso, mas aí é pior do que isso, porque você consulta o que está lá na lei, aí quando você vai, a gente chama de jurisprudências. As jurisprudências são decisões que são feitas nos tribunais. Então, tem temas que tá na lei uma coisa, dá inúmeras interpretações, você vai para a jurisprudência. Então, nem tudo que você leu lá é o que realmente está sendo aplicado, porque vai lá, os posicionamentos é em um, o posicionamento de outro, e vai assim por diante. Então, quando você pega muitas áreas para você advogar, você acaba não tendo muito sucesso em tudo, porque determinados temas, apesar de estar lá na lei daquele jeito, quando você vai começar a estudar, não é. E aí demanda muito estudo. Então, eu sempre falo, eu sempre coloco isso, a questão trabalhista, falo sempre, porque se eu parar de fazer o que eu estou fazendo para começar a estudar trabalhista, porque é basicamente isso, o básico ali a gente sabe, mas existem muitas minuciazinhas que a gente precisa se dedicar para ter certeza de chegar no cliente e não fazer coisa errada com o cliente, né? Que o prejuízo é do cliente, né? Em vez de ajudar, acaba piorando. Acaba piorando a situação. Uau, e você sempre teve, tipo assim, quando você iniciou com a área do direito, essa área do direito sempre foi uma vontade sua? Não. Ou não? Foi surgindo oportunidades? Então, na realidade, eu sempre fui muito voltada a áreas médicas, a áreas da saúde. Nossa. Meu primeiro trabalho foi no Hospital do Romualdo. Depois eu fui trabalhar na farmácia da farmácia do Jorge, no laboratório do Jorge. Aqui, né? Isso, e a farmácia do seu Geraldo, pai da Márcia Carrara. Então, assim, eu fui ligada, voltada sempre à área da saúde. Mas a gente mora em Comodoro. E aqui em Comodoro é muito complicado. Os meus pais também não tinham condições financeiras de suportar uma faculdade tão cara pra mim. E eu casei muito nova também, assim, foi meio que tudo atropelado. Eu sou toda atropelada, toda rápida. Então, eu falo assim, sai da frente que eu vou atropelando. Se não seguir meu ritmo, vai ser atropelado. Então, na época, assim, a sugestão de fazer a faculdade de Direito foi do Marcelo, meu marido. Nossa. Porque ele falou assim, vamos tentar fazer a melhor faculdade que tem aqui por perto. Qual que era a melhor faculdade que tinha na época? Direito. E assim, eu falo sempre assim, pra você ser um bom advogado, o que é o advogado? O advogado é comunicação, é você falar em nome de alguém, você representar uma pessoa. Então, o primeiro pressuposto é você saber falar, é saber dialogar. Então, o advogado ele precisa do diálogo, precisa do poder de persuasão dele, para ele conseguir levar êxito nas demandas dos seus clientes. E isso eu sempre tive muita facilidade de conversar. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre escrevi muito bem. Eu sei, assim, a questão do português para mim sempre foi muito bom. Então, eu sempre tive, nessa área específica do diálogo, do português, da escrita, eu sempre fui muito bem.
Na realidade, eu fui muito bem sempre, um pouquinho de tudo ali. Mas Ele se enfim, esforçava. isso. E aí, aí falou, não, então vamos fazer direito. Mas não era. E aí, advogar, nossa, não Nem quero sonhava. saber de advogar, não gosto, não quero saber. Enfim, não, vou passar longe de Você queria fazer advocacia. pra, tipo, quem sabe Vou fazer prestar concurso. Que é Hum. muitas pessoas pensam em fazer direito para prestar concurso. Exato. Ser delegado. Isso, enfim. o concurso é algo assim, é excepcional, principalmente para quem você fala assim, eu sou advogada, chega no dia seguinte eu tô desempregada, no outro dia eu também tô desempregada, no outro dia eu tô desempregada, eu tenho que correr diariamente atrás de clientes, atrás dos meus processos, enfim. Já quem está concursado é mais cômodo. Com certeza. Só que para você chegar, passar num concurso bom é muito difícil, é muito complicado. E também tem muitos juízes, hoje muitos promotores estão fazendo o caminho inverso. Não quero mais, até eu estava despachando com o desembargador essa semana e falei assim, quando eu me aposentar, eu vou voltar a advogar. Por quê? Porque ele era advogado, tornou-se desembargador e ele quer voltar a advogar. Porque quando você entra, é difícil, complicado, mas quando você está lá no meio, é apaixonante. A advocacia em si, ela é apaixonante. O poder que você tem nas mãos, às vezes, sendo advogado, se você souber trabalhar com aquilo que você tem nas mãos, ele muda radicalmente a vida de uma pessoa. Uau. Então, é óbvio, a gente não tem o mister igual o médico de salvar a vida de alguém, propriamente dito, mas, em contrapartida, você pode salvar de outros modos a vida de uma pessoa que está ali precisando do seu serviço, precisando de uma prestação jurisdicional de forma correta e para aplicar em cada caso da pessoa ali. Então, assim, é um mister, é uma vocação que é muito bonita. Então, quando a gente começa, a gente não tem dimensão disso, mas quando você está lá no meio, assim, você começa a ver, analisar o direito, a advocacia com outros olhos, que realmente é apaixonante. Sim. Você se encontrou. E essa área que você se identificou, geralmente tem até uma pergunta, né, ali. Muitos homens se dedicam nisso, né? Nessa área que você está atuando. Deixa a gente só pegar a pergunta para você responder mais específico. Vamos ver qual que é. Aqui, com licença. Como é ser uma advogada na área agrária? Já enfrentou alguma barreira ou indiferença por ser uma mulher atuante em uma área mais predominada por homens? Olha, eu sempre falo assim, eu gosto de desafios. Eu não gosto muito de algo que seja muito parado. Então, para mim, é muito desafios. Já enfrentei inúmeras situações, mas eu sempre falo assim, para mim, a situação, eu vou atropelando mesmo. Tem situações que eu nem percebo o que aconteceu, eu já atropelei, quando eu olho para trás e falo, nossa, foi isso. E a área agrária, especificamente agrária, é eminentemente masculina. É homens, que os meus clientes são praticamente 99% homens, porque quem trabalha geralmente é homem, essa realidade está mudando. E as advogadas, assim, raras as advogadas que atuam literalmente na área agrária. Então até a gente brinca assim, aí eu vou engenheiro homem, o dono da fazenda, homem. Todo mundo, meu Deus, só tem eu de mulher aqui, mas enfim, vai lá. E eu falo assim, muitas vezes a gente muitas barreiras, a gente nota elas também, porque a gente acha que nós estamos no lugar errado. Então eu nunca achei que eu estava no lugar errado. Eu sempre acho que eu estou no lugar onde eu tenho que estar. Não, peraí. E assim, muitas vezes, muitos advogados, muitas clientes homens, eles não se importam, não tem para eles diferença. A situação de ser advogada ou advogado. O importante é que resolva o seu problema. E às vezes, nós no lado inverso, nós mesmos nos colocamos numa situação de barreira e existe até síndrome tem um nome de uma síndrome que a gente se auto sabota, a gente se auto-sabota. Então, assim, eu nunca tive, eu falo assim, eu só vou ver depois que eu atropelei a situação, mas é óbvio que existiu, e é óbvio que às vezes eu nem notei, porque vou indo, quando eu sinto que existe uma situação que estão querendo me colocar em situação de indiferença porque eu sou mulher, eu simplesmente atropelo, eu acho assim, a gente não pode se vitimizar. Exato. Então, assim, tá errado, eu vou lá e falo assim, tá errado e acabou a história, ponto. E aí, até hoje eu tava despachando com a desembargadora, quando a gente fala despacho, é engraçado. Mercadoria. Nós estávamos conversando com a desembargadora e
Na semana passada, eu tive uma sessão de julgamento. E nessa sessão de julgamento, eu fiz uma sustentação oral. Uma sustentação oral é você lá e debater com os desembargadores. Sim. Então, assim, tem lá são 3 desembargadores, tinham 2 homens e uma desembargadora mulher e eu. E no final da sustentação oral, a desembargadora falou assim, olha, eu vou rever o meu voto, porque depois que foi feito com tanta eloquência, essa foi a frase que até chamou a atenção do meu cliente, eu falei, meu Deus, o que é eloquência? Né? E aí, a sustentação, eu vou rever meu voto. Ou seja, o voto dela era contrário ao meu cliente. E depois que eu fiz a sustentação oral, ela mudou o posicionamento. Vou reanalisar as provas que estão nos autos para verificar. Então, assim, e aí hoje, despachando com ela falou assim, nossa, doutora, eu fico feliz porque é uma área, que é esse pegando gancho, eminentemente masculina, onde são os advogados homens que advogam, e quando a gente vê uma advogada defendendo com tanta veemência aquilo do direito agrário, que é... Porque quando você fala direito agrário, você vai ter que saber sobre o campo. Então a gente acaba, de uma certa forma, aprendendo muitas coisas sobre o campo. Existem situações que o engenheiro, quando ele é novo, ele sabe menos do que eu ainda. Por quê? Porque eu tô ali todos os dias. Então o engenheiro não consegue. Ah, doutor, é assim? Não é assim. Vamos lá que eu vou te falar que não é assim. Eu vou te provar. Não é porque eu sou engenheira. É porque eu já tenho experiência nisso aí. Então, ela fazendo essa observação que é interessante. Porque nós somos hoje advogadas, número maior do que advogados. Eu acredito. Só que as advogadas, elas não ainda estão nos espaços, preenchendo todos os espaços que deveriam preencher. O direito agrário, para mim, assim, não é superação. Eu sempre falo assim, não é superação, não é... Eu só estou no lugar onde eu quero estar e onde eu me dediquei para estar. E ponto. Ninguém é melhor do que eu e eu não sou melhor do que ninguém. É só isso, pronto. Não vai vir... Já teve situações, principalmente com engenheiros, de chegar e achar que, porque eu sou advogada, mulher, agrarista, até um engenheiro, ele faleceu de Covid. Eu falei assim, Catiane, são poucas advogadas agraristas que eu trabalho com muitas, mas nem advogado agrarista consegue, porque se for para discutir com o cliente, com ele, eu vou discutir com ele, não me importa. Você sabe do que porque eu sei o que eu tô falando. Então, assim, eu vou impor a situação, se é a favor do meu cliente, alguém está tentando, de uma certa forma, me ludibriar porque acha que vai ser fácil porque eu sou mulher, não vai conseguir. E eu acho simplesmente isso. Eu estou onde eu tenho que estar, a mulher está onde ela tem que estar, ela não pode se vitimizar, se menosprezar e muito menos se auto-sabotar. Exato. Porque a gente tem tudo isso. Advogadas, gente, eu conheço advogadas incríveis. Inclusive, em Comodoro tá assim de advogadas. Eu não conheço, poucos advogados que eu conheço, assim. A maioria é mulher. E elas são todas, assim, ela tem muita capacidade, não tem, eu falo assim, não é superior nem inferior a ninguém. Eu acho que o que tem que ser medido é a capacidade de cada um. Se é homem ou mulher, não importa, eu quero saber da capacidade. E aí eu sempre me fazem essa pergunta, porque sempre eu estou onde eu preciso estar. Se eu estou aqui, eu estou aqui. E sempre pergunto em relação ao agrário, porque realmente, tanto cliente, a maioria das vezes é homem, quanto os outros advogados são homens também. Sim. Então a gente tem que sempre estar ali impondo, se colocando numa situação de paridade mesmo, porque é paridade, acabou a história. Não tem o que fazer, entendeu? É isso e pronto. Tem mais alguma questão que você queira falar? Vamos para as perguntas, né? Cobranças indevidas no cartão. Já começa a consultoria aqui. A consultoria grátis. Aproveitando. Né? Tipo, para ser bem breve, assim, cobranças indevidas no cartão. Cabe processo contra o banco? Depende do contexto. Depende do contexto. É aquela situação. A gente não vou falar de forma geral, que a gente não pode especificar, geral. A maioria das vezes você pode procurar o PROCON. No PROCON, eles vão fazer uma análise certinha de quem que é a responsabilidade. A gente vai ter que analisar a situação específica e de quem que é a responsabilidade. Na maioria das vezes, o banco é responsável juntamente, existe uma responsabilidade, a gente fala solidária, os dois são responsáveis pelas cobranças indevidas junto com o cartão de crédito. Mas a análise tem que ser feita caso a caso. Pode ser só o banco, pode ser só a empresa do cartão de crédito, como pode ser os dois também. E aí tem que ser analisado o caso. Primeiro, pode ser procurado pelo PROCON ou um advogado que atue nessa área, que é a área dos direitos do consumidor. Aqui a gente tem bastante advogados excelentes também nesse sentido. Muito top.
Você já tem seu escritório aqui, tudo certo, né? Legal. Aí você sempre se desloca pra ir pra outras cidades? Então, como eu advogo nessa área, eu desloco muito. Então, assim, aqui é o ponto, mas vai pro Brasil quase inteiro, pra lá, um dia pra cá, outro pra lá. Agora, com a pandemia, nós tivemos... Assim, a pandemia veio, mas acabou facilitando em algumas situações. Hoje nós temos processos virtuais, então isso diminui o deslocamento, porque eu consigo... Abro a página do processo, analiso todo o processo, eu não preciso ir até o fórum, pegar a cópia do processo. Hoje tem um processo. E as audiências também são virtuais. Então eu posso falar de qualquer lugar que eu consigo fazer audiência. Antes não, antes da pandemia a gente tinha que se deslocar. Tinha audiência lá em Rondonópolis, eu tinha que sair em Rondonópolis. Tinha audiência lá em Cuiabá, saía para Cuiabá. Precisava de um cópia de processo, ou pedir para um colega tirar cópia lá, ou então eu ia. Precisava despachar com o juiz, com o desembargador, tinha que ir até lá. Com isso, a pandemia veio... pra vocês. Em 10 anos, ela diminuiu o tempo que a gente precisava. Vou fazer uma sustentação oral no tribunal. Eu tinha que ir lá no tribunal, no meu horáriozinho e fazer. Hoje não, eu faço lá no escritório. Imagina a correria, né? Era bem mais corrido. E você teve alguma dificuldade de lidar com essa questão aí virtual mesmo? Você prefere presencial? Não, depende. Existem casos onde o virtual facilita 100%, mas existem casos onde realmente dificulta. Então, a gente sempre fala assim, o poder de convencimento do advogado está na fala, no diálogo. Então, existem audiências, por exemplo, que a gente precisa, obrigatoriamente, até a forma com que a parte está gesticulando, você consegue saber se ela está mentindo, se ela está falando a verdade. Exato. Então, a gente chama de audiência de instrução, que é aquela onde vão ser ouvidas as partes e as testemunhas. Então, por exemplo, eu quero extrair uma verdade sua, eu enquanto advogado. No vídeo, você não consegue. E aí a pessoa, aí sabe que a pessoa às vezes pega o celular assim, aí ela fica assim, na hora que ela não quer responder, ela fala, a conexão tá caindo. Já aconteceu isso? Muito. Tá caindo a conexão. O que é isso? Eu pergunto, repete, gente. Eu não ouvi. Então, assim, dificulta muito. Então, nesses casos de audiência de instrução, a gente prefere que seja presencial. Porque daí eu consigo extrair a verdade da pessoa e é o que pode mudar o rumo de um processo inteirinho. Extrair a verdade da situação. Agora, situações igual, vamos fazer uma sustentação oral no tribunal. Eu preciso só falar, eu sento, até no tribunal só falo. Então, você não precisa dessa. Agora, despachos, às vezes é ruim fazer por videoconferência. Então, tem situações que é ruim fazer por videoconferência, mas em outras situações é excepcional. Então, mais audiência de instrução é o caso mais específico que a gente prefere fazer presencial por conta. E acontece muito. A gente vê que tem pessoas que são terríveis, né? Então. Vai enganar esse advogado aqui. Tá caindo a ligação. Tá caindo a ligação. Não, eles colocam assim, peraí, não tô ouvindo. Meu Deus. E dá pra ver que, né, quando a pessoa tá mentindo. Por favor, senhor. Vamos se comportar. Vamos ser adultos. E aí não tá na frente do juiz, e querendo ou não, a testemunha às vezes tem receio de mentir, porque o juiz tá ali na frentinha dele, que sabe que o juiz pode decretar prisão se ele estiver mentindo. Como é que você decreta prisão? Isso, como é que o juiz vai decretar prisão se você tá fazendo lá dos Estados Unidos uma videoconferência? Então, dificulta. Então, assim, essa questão específica de ouvir testemunhas, eu prefiro, e eu acho que a maioria dos advogados preferem que seja presencial. Olha, que legal. Uau. E nesse início da pandemia, eu acredito que a Andréia até faria essa pergunta. Foi difícil pra você, tipo, a questão do virtual? Porque era tudo muito presencial. Então, foi. Porque, na realidade, assim, quando a pandemia ficou no foco maior, o fórum fechou. Então, a gente nem audiência tinha. Não tinha audiência, não tinha processo, não tinha nada. Então, foi um período, assim, muito rápido, muito sério. Então, a gente teve que se adaptar muito rápido. Só que, assim, eu, em tese, tenho um pouco mais de facilidade. Mas existem situações que até hoje eu não sei. Ai, meu Deus, que coisa. A gente fica pendengando ali. Sim. Mas é óbvio que tem advogados que têm um pouco mais de dificuldade. A gente viu advogados até hoje não conseguindo ainda se adequar à nova realidade. Porque hoje o processo virtual, hoje que a gente aprendeu a trabalhar com ele, eu prefiro 1000 vezes um processo virtual do que um processo físico. Mas no início, essa transformação da tramitação física em virtual
ela foi complicada e foi delicada. E a gente teve que aprender assim, Vai adaptar, sim. Ontem era físico, hoje vai ser virtual. Então se vira, meu filho. Aprende. Vai ter uma videoconferência. Ai, meu Deus, como é que entra nisso aqui? Não sei, se vira, vai pesquisa no Google. Então vai fazendo. A gente não teve nem tempo pra alguém ensinar a gente a fazer. A gente foi entrando. E milhômetro, né? Vamos isso. lá. Não sei, vai dar errado. Não sei se vai dar errado, mas vou fazer. Depois a gente vê se deu errado ou não. E agora você adaptou tanto que não quer sair, né? Todo mundo quer sair. Agora vai ficar bom, aí. né? Tem hora que a gente passa raiva, viu? Nossa senhora, tem dia que você tá, mas faz parte. Sabe, né? Essa questão de imaginar não é fácil. Sim. Ei, mas você falando sobre essa questão aí de linguagem corporal, tem muito interessante, né? O advogado ter esse conhecimento, já pegar as coisas no ar, ser espontâneo nos argumentos, enfim. Você fez algum curso, ou estudou, se aprofundou em coisas externas do direito, por exemplo? Você fez algum curso de linguagem corporal ou alguma coisa sobre visual, enfim, pra você? Na realidade, não. A gente vai adquirindo com a prática mesmo. É os calos da vida. É um erro ali. Então a gente vai adquirindo. Mas tem curso. Tem curso de oratório, tem curso de linguagem corporal, tem cursos. Não, pode continuar, desculpa. Então, assim, tem cursos que preparam para toda... Gente, querendo ou não, vou dar um exemplo de júri. Júri é uma encenação. Se o advogado ali, não adianta, são 7 jurados que não têm conhecimento jurídico. Então, se eu chegar lá para os jurados e falar, eu lembro na época que eu fazia faculdade, eu sabia o que era assinatura rogo. Vocês sabem o que é assinatura rogo? Não. Então, os jurados não sabiam e ninguém sabia. Então, o que é uma assinatura rogo? Alguém que não sabe ler nem escrever, coloca o dedão lá e a pessoa vai e assina em volta da digital da pessoa. Mas se você chegar ao advogado e falar assim, olha, ele assinou a rogo, tá? E o que é isso? Então, assim, você tem que mitigar, mastigar e conversar com os jurados com uma linguagem que os jurados entendam. Então, o advogado ele tem que saber. A gente tem que ter a linguagem normal do dia a dia pra gente conversar com os nossos clientes. A gente tem que ter uma linguagem diferenciada para você se portar numa audiência, se portar com o desembargador. Você tem que ter uma linguagem bem formalzinha, mas eu não gosto muito de rebuscada, para você peticionar, para você escrever. E a peça é uma coisa, eu sempre brinco assim com quem trabalha comigo. É redação, começo, meio e fim. Se você começar pelo fim e depois pro meio, ninguém vai entender. Se eu não tô entendendo o que você está escrevendo, você acha que o juiz vai entender. É um enredo. Então a gente tem que saber, essa linguagem e também não é algo que te ensinam na faculdade. A linguagem escrita não é algo que te ensina na faculdade. A linguagem corporal não é algo que te ensina na faculdade. Então assim, você vai aprendendo com o tempo. Sim. Então, mas é óbvio, hoje em dia a gente, na frente da presidência da OAB, a gente está tentando fazer essa iniciação do advogado, do advogado que a gente chama de jovem advogado, que até 5 anos de advocacia são os jovens advogados. E tentando já fazer eles com a cerimônia, a gente faz uma solenidade, entrega das carteirinhas, e dá todo um aparato para eles saberem que é complicado, é difícil, mas a gente precisa fazer isso. Vai conseguir de imediato? Não vai. Só se a gente fizer um curso de artes cênicas lá mas não vai conseguir. Mas assim, esse preparo dos primeiros anos é muito delicado. E você vai levando cada uma, vai adquirindo experiências. Você encontra um juiz. Eu lembro de um juiz que eu encontrei lá em Cuiabá. Doutora, eu estou vendo que a senhora, era acho que a primeira, segunda audiência que eu fazia, vou te dar uma dica, não faz isso, porque isso acaba com o seu cliente, eu lembro até hoje, nunca faça pergunta para a parte contrária, porque a gente pode, você vai perguntar para a parte contrária, você vai contar a sua verdade do processo, o que eu quero falar para o juiz de novo a sua verdade? Não pergunto para ele. Então assim, eu fui aprendendo coisas com o tempo, não tem isso. Acho que talvez nem num cursinho falariam pra mim, que eu tinha não perguntado pra ele, porque ele vai contar tudinho a verdadeinha dele, do jeito dele, e aí o juiz vai ouvir e fala, talvez ele tenha razão. Então não deu oportunidade pra falar. E a gente vai aprendendo isso. Na prática, né? Quantos anos já atuando? 10 anos. Uau! Meu Deus! Eu já vou fazer 15 que eu sou formada, fiquei 4 anos no MP, já 10 anos de advocacia já. Além de advogada, você é presidente, né? Presidente. Isso. E como que foi essa trajetória para chegar ali? Porque é mulher, né? É a primeira mulher. Primeira mulher advogada, presidente da OAB. Já faz 20 anos que tem a OAB, a primeira mulher. Uau! Como que é ser? Eu falo assim, eu sempre falo assim,
que quando a gente começou a trilhar, porque é uma campanha, a gente faz campanha para ser presidente da OAB igual a campanha eleitoral. Igual político. Forma chapa, igual política. Uhum. Forma chapa. Aqui em Comodoro, os advogados são muito unidos nesse sentido. Nunca formou duas chapas. Sempre uma chapa só. E aí então, todos apoiam aquela. Todos apoiam aquela chapa. Então a gente faz todo um trabalho interno antes, fizemos todo esse trabalho interno, formamos a nossa chapa, eu como mulher. E a OAB, agora ela trabalha com bastante paridade. Então, na chapa são compostas por 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres. Ah, legal. Certo? Então, aquele mutirão de mulher, isso. né? Também não pode ficar só mulher nem só homem. Então, eu, presidente, o Dr. Rony é o vice-presidente, a doutora Gabriela, nossa tesoureira, a doutora Elisângela, nossa secretária-geral, o Dr. Rodrigo Vargas é o secretário adjunto e o Dr. Otto é o nosso delegado da Caixa. Então, são 6 pessoas, legal. 3 homens e 3 mulheres. E houve, assim, uma manifestação maciça, foi até dos homens advogados. No sentido, não, vamos colocar uma mulher, agora é a vez da mulher. Já houveram outras situações que era para ser colocada uma mulher, a doutora Maria Machado, ela faleceu, não conseguiu ir como presidente. Então, assim, eles falaram, não, agora é a vez de colocar as mulheres. Então, assim, os advogados daqui, eles são muito unidos, a gente vê essa união. É muito importante porque a gente vê, vamos colocar, beleza, vai ser uma chapa só uma chapa. Vamos colocar uma mulher na cabeça? Vamos colocar uma mulher na cabeça. Então foi algo assim muito natural. Né? Eu falo assim, diferente de outras subseções que tiveram disputas e houve uma situação que às vezes tem um enfrentamento ainda de muitas pessoas e até mesmo de mulheres. Eu falo assim, gente, a gente tem que trabalhar um pouco mais a empatia e a sororidade. Sim. Porque existem situações onde as próprias mulheres boicotam as mulheres. Em vez de ajudar, né? Em vez de ajudar. Então a gente vê em outras subseções que aconteceram muito isso. Então a gente, aqui em Comodoro, eu fui muito feliz. Porque, e agradeço, a gente fala assim, a gratidão era a palavra, porque todo mundo falou 100% vai ser mulher, vai ser você, e pronto, fechou a chapa e foi. Então foi tranquilo em relação a isso, não tenho o que reclamar. E agora, na frente da subseção, é um desafio diário, porque a gente, dentro dos quadros da ordem, eu nunca tive participação nenhuma, então eu nunca fui nada nos quadros da ordem. Então todos os dias é um aprendizado diferente, a gente implementa coisas diferentes, trabalha... ver o que as outras pessoas estão fazendo pra gente também trazer pra cá. É uma função a mais no meu dia. Uau! Que já é bem corrido, né? Já é bem corrido. Meu Deus. E como você concilia... deixa eu colocar aqui. Acho que tem até uma pergunta. Pode falar. Você falar essa perguntar... você fica... Tem a sede aqui, né, do AB, você fica nela ou... fica no seu escritório? Como é que eu fico no escritório e todas as vezes são questões relacionadas à OAB, daí eu faço atendimento lá na OAB. Você se desloca. Daí eu desloco até a OAB. Mas lá eu faço os atendimentos, a gente agenda tudo pra poder, porque eu tô tentando otimizar o meu tempo. Sim. Então eu tenho, e além de ser advogada, além de ter o escritório, a gente tem a loja. Então de vez em quando eu tenho que sapear aqui com o Marcelo na loja. E mãe, né? E mãe, esposa, meu Deus! Aí eu preciso fazendo a agenda pra todos. Ó, até uma pessoa fez a pergunta assim: como conciliar casa, filhos, que é relacionado a isso que a gente tava conversando, marido, trabalho, vida social, você tem? Tô brincando. Adoro. E ainda ser... Olha, foi a Daiane Dias, vou até citar o nome dela, porque ela fez um elogio. E ainda ser linda assim. Ai, muito obrigada. A melhor parte foi a do final. Já soltou um elogio. Mas eu falo assim, gente, quando a gente não faz as coisas achando que é um sacrifício, você dá conta de fazer tudo. Então, assim, pra mim tudo é muito gostoso. Eu falo pro Marcelo, gosta, né? A gente brinca assim, eu falo assim, gente, eu tomo café sem açúcar porque a vida é tão doce que eu tenho que tomar uma coisa amarga pra contrastar, porque eu tô melado demais. Então, assim, é uma questão da gente ter... a gente tem que se organizar, e eu sou muito ansiosa, então eu tenho que colocar todas as coisinhas nas caixinhas certinhas, porque senão eu fico sempre com aquela sensação de que está tudo acumulado, então eu já aprendi. Vou colocar as coisas na caixinha certinho, tudo organizadinho. Eu falo, não, as minhas coisas meio bagunçadas na minha sala, mas eu falo organizar assim, horários, tempos, funções, então tem agenda. Tem muitas pessoas que trabalham comigo assim, que me ajudam assim. E quem trabalha comigo sabe que eu sou acelerada, pode até não acompanhar o meu ritmo, mas me ajuda muito. Então, as pessoas que estão à minha volta, todas elas, eu só tenho a agradecer, desde a Meira, que trabalha comigo no escritório, Rosana, que elas me ajudam muito a organizar. Então, elas sabem que, por exemplo, faz uma pergunta, ela já sabe, ela fez essa pergunta. Se a pessoa fala que não, aí ela fala bem assim, tá, e qual que é a resolução que eu vou dar pra doutora? Porque ela sabe que se chegar lá comigo, não, eu falo assim, tá, e?
Não é só não. Quais são as opções? Tem que ter uma resposta. Tem que ter uma ali. resposta. Então, assim, a gente... se você não transformar aquilo como se fosse um sacrifício, tudo vai indo naturalmente. Então, beleza. Tem vida social? Lógico que tem. Amo festa, gente. Você não quer que eu vá na sua festa, não me convide. Porque se você convidar, eu vou. Então, dá um jeito. Então, a gente se organiza. Tem que ter tempo pra tudo. Tem que ter tempo pra casa, tem que ter tempo pro marido, pra se cuidar, pra ir pra loja, pra ir pro escritório, pra ir Gente, é muita função. E aí, mas é que nem você falou, se tornou leve por você gostar de tudo que você faz. Eu faço, eu gosto de tudo. E eu gosto da Eu acho que você não consegue nem ser uma pessoa parada. Eu falo assim, tá, vamos tirar férias. Imagina férias dessa mulher? Não. Sim, não tira. 2 dias. Se eu tiver que ficar num lugar parado, no primeiro dia eu já quero vazar. Eu não acredito. Aí eu já, depois eu quero andar, eu quero fazer isso, mas lá em casa tudo não acompanha. É bom disso. O Marcelo, assim, é um parceiraço, companheiro pra tudo. Marcelo precisa fazer tal coisa, o Marcelo já foi lá e fez. Já vambora. A Isabela é a companheira de aventura, minha Ela filha. era a companheira de aventura. Vai junto comigo, o Joel é mais medroso, mas a Isabela é... Então, assim... E ela, falando em Isabela, ela quer trilhar o mesmo caminho? Olha lá, ela olhando. Aí você vai ter que fazer um podcast comigo. Aí a Isa, não quer trilhar o mesmo caminho, mas só que ela tem muita facilidade também. Olha. Tudo. Eu falo assim, não gosto de forçar. Acho que tudo tem que ser naturalmente. Dá pra ser igual você, beleza. Fazer o que gosta. Isso, faz o que gosta, porque... Não, e eu falo assim, aquela frase assim, vamos fazer o que eu gosto, que eu nunca vou trabalhar nenhum dia da vida, é mentira. Se você faz o que gosta, você tem que fazer bem melhor pra você continuar gostando. Então você trabalha assim, se destaca, porque é assim que funciona. Mas a gente dá conta. Eu falo assim, tudo que a gente faz com amor e que não... Eu realmente, você não pode achar que é um fardo, que é uma obrigação. Porque tudo que é uma obrigação, você pode ter uma coisa só. Se você encarar como obrigação, já fica ruim. A gente cansa, por exemplo, de final de semana a gente teve um evento que foi fórum, foi a promotoria, a defensoria pública, OAB, tudo meio que junto ali no evento. Deu um trabalheiro, a gente ficou o final de semana inteiro trabalhando. Mas depois, assim, quando você vê, nossa, foi tão gostoso, pronto, já resolveu. Flávio, salvou. Ei, outra coisa aqui. Como que é a sua rotina de cuidados? Eu digo assim, você tem um tempo, tipo, hoje eu vou no salão, cara, preciso me cuidar, preciso fazer uma massagem, ou não? Você mesmo faz isso. Olha, a coitada da menina do salão, eu fico com dó dela, porque eu marco, daí eu pego e falo assim, aí vem algum cliente, aí eu já desmarco. Aí depois eu falei assim, você tem a paciência comigo, pelo amor de Deus, porque eu vou. Não tenho rotina. Isso aí eu não tenho rotina. Então o que eu tento fazer, o que geralmente eu tento fazer nas sextas-feiras, eu não fico mais no escritório, nem faço atendimentos no escritório. Porque eu preciso ir pra loja, ficar junto com o Marcelo na loja, dar um apoio pra ele. Nos sábados, eu tento também, aí no sábado eu não abro o escritório, eu também tento fazer. Já tem um dia tranquilo. Isso, que daí um dia mais tranquilo. Pra ficar com as crianças, fazer alguma coisa, enfim, pra poder ficar tranquilo. Domingo é nosso, é meu, né? Só que às vezes não dá, a gente sabe que não dá. Às vezes chega na sexta-feira, eu tenho uma situação pra resolver, eu tenho que resolver e acabou a história. Mas eu tento otimizar as sextas-feiras pra não ir pro escritório, sábados também não. Pra tentar organizar essas situações. Mas olha, falar assim, 100% que dá pra fazer, não dá 100%. Então eu tenho uma rotininha assim, de skincare, de manhã, na hora que eu acordo, e à noite. Isso aí eu tenho. Já ganhei o básico, isso aí. Super mas aí, por exemplo, maquiagem. É muito pouca coisa que eu uso, porque eu nem tenho paciência e nem tempo pra ficar lá. Você vai demorar demais. Vai demorar demais. Então, às vezes, eu tô lá no salão fazendo... Eu não tenho, por exemplo, eu falo assim, olha, gente, eu não uso unha postiça, aquelas unhas de gel, porque eu não tenho paciência pra ficar lá. 3 horas. 3 horas. Eu acho super lindo, mas eu não tenho cílio, porque, meu Deus, você imaginou eu ficar sem abrir meu olho? Como é que eu posso? Uma hora e meia. Sem abrir meu olho. Não dá. E você já pensou, poxa, 1h30, já deveria ter feito tanta coisa. Nossa, aí eu fico pensando. Então, assim, e aí eu sou daquela também. Eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu tô... Meu Deus, você é muito acelerada. Então eu vou. Eu falei assim, e aí... Mas também, por exemplo, eu amo dormir. Na hora que deu o horário de dormir, eu durmo. Durmo assim. Eu amo. É necessário. É necessário. Eu fazer pra recarregar minhas baterias, tem que dormir de boa. Se eu não dormir, no outro dia eu fico imprestável. Então, assim, tem que dormir. Dormir gostoso, acordar no outro dia e começa a dar pronta de novo. Recarregar. Recarregar.
tem uma pergunta que você já respondeu, né? Qual a área de direito que você mais atua? Qual a maior pena que você já conseguiu diminuir? Olha. Se você lembra, porque é tanta coisa. Olha, no direito tem uma coisa bem interessante. Porque assim, o que é considerado ganhar um processo? Nem sempre ganhar o processo é não conseguir uma pena para o cliente. Então você ganha o processo quando você chega no seu cliente e fala o seguinte, olha, o seu caso é assim, assim, assado. A gente consegue resolver dessa forma. Tá bom pra você assim? Não, tá ótimo, excelente. Como eu noto muito no criminal, quando fala assim, qual a pena que você consegue ver, é complicado falar isso. Porque existem números, existem casos que a gente absolveu, que eu absolvi o cliente, que eu nem imaginava que conseguiria absolver. Então depende de tese. Tem uma coisa bem interessante, porque às vezes, por exemplo, as pessoas, elas de uma certa forma julgam muito quem advoga na área criminal. Mas, gente, eu falo assim, não é porque você advoga no criminal que você se tornou criminoso. E não é que você advoga na área criminal que você está defendendo o que ele fez. Sim. Você defende o direito e o processo, o tramitar regular de um processo do seu cliente e ponto. Então eu não me torno criminosa quando eu vou atuar, por exemplo. É complicado atuar pro estuprador, por exemplo, é bastante complicado. Nossa, só que ali você tem que atuar, tem advogados que atuam nessas áreas, mas elas estão defendendo não o que ele fez. Eles estão defendendo um processo regular que aquela pessoa tenha direito a um regular processo. E assim por diante. Então, assim, o que é pra mim ganhar um processo, eu sei que ele foi o menor pena. Menor pena eu não lembro, é muita coisa. Mas ganhar um processo pra gente é atingir o melhor nível possível de perfeição e de trabalho dentro de um processo para um cliente. Então, não exatamente que a gente consiga absolvê-lo. Mas se você diminuir a pena dele, você acaba, de uma certa forma, ganhando o processo para ele. Sim, verdade. Imagina se ele poderia ficar preso daqui 10 anos e conseguir 8. Tá ótimo. Já diminuiu. Porque tem casos que ótimo. Não tem como, né? A pessoa é culpada, tem muitas provas a favor. Então, mas até quando a pessoa é culpada, por exemplo, você consegue trabalhar, por exemplo, olha, chegar no cliente, você é culpado, não existe possibilidade alguma de absolvição sua. Só que eu consigo diminuir sua pena com a confissão. Deixar bem claro. Deixar claro. Então, assim, por isso que eu falo, a gente trabalha com o processo da pessoa. Então, você pode pegar, se você não confessar, você vai pegar 20 anos. É pior. Se você confessar, a gente já consegue 18, 17, por exemplo. O que você prefere? Não, vamos confessar, doutor. Então já houveram situações assim, crimes agrários, um homicídio. Eu fujo do local, eu fico. Não, você fica. A opção sempre é sua, sempre é do cliente. Só que eu vou te dar as duas opções e as consequências das opções. Você vai se entregar, você vai colaborar com a justiça, eu consigo talvez um habeas corpus para você, um relaxamento da prisão. Se você fugir, você vai ser o foragido e a possibilidade de eu conseguir é quase zero. A opção é sua. Então tá, vamos entregar. Se entregou, a gente conseguiu depois de um certo tempo liberar. Se ele tivesse fugido, não conseguiria liberar ele. Então, ó, casos e casos. Mas a gente sempre, eu gosto particularmente, de sempre dar a opção pro cliente. Cliente, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Qual que é melhor, doutora? A minha orientação é que você faça isso. Mas a escolha é sua. Então, se você fizer ir por esse caminho, vai acontecer isso. Se você for por aquilo, vai acontecer. Mas a opção é sua. E é óbvio que existiram clientes também que não me ouviram em momento algum. E eu, assim como o cliente pode, a qualquer momento, trocar de advogado, o cliente pode chegar o advogado pode chegar no cliente e falar, olha, infelizmente, a gente não está conseguindo chegar num consenso da sua defesa e eu vou pedir que você substitua eu como advogado. A melhor forma, quando não existe um consenso entre cliente e advogado, é a substituição, o advogado chegar, notificar ou falar, pedir para ele fazer a substituição. A gente fala subestabelecer com um outro colega. Tem umas perguntas aqui que é consultoria. Vamos pegar essa aqui, ó. Qual conselho você daria para quem está começando no ramo? Então, assim, não desista, não desanime. É a chave. É a chave. É tanta coisa, realmente, né? os processos, eles começam a começar a surtir um efeito financeiro. Porque, gente, não adianta. Todo mundo trabalha porque precisa de dinheiro. Claro, tem que gerar dinheiro. Ninguém trabalha só por amor. A não ser que se a pessoa seja muito rica, ela não precisa de dinheiro. A gente casa o amor com a renda financeira. O que dá o subsídio que a gente vai poder comer. A gente não vive sem dinheiro, infelizmente, né? Então, assim, quando você começa a advogar, se você começa sozinho, é muito complicado. Então, existem inúmeras situações, principalmente questões financeiras. Além de todos, então, o advogado hoje, ele não sabe, nossa, eu tenho que ir no processo, como é que eu entro no processo judicial eletrônico? Então,
na frente da OAB, a gente está tentando minimizar essa dificuldade do jovem advogado, que até é os 5 anos, como eu falei antes. Mas a questão financeira a gente vê que é a que pega mais. Porque para um processo meu começar a me dar um lucrinho, vai uns 2, 3 anos. Você imagina ficar 2, 3 anos sem receber. Nossa, então, geralmente, quando a gente inicia a advocacia, a gente começa a pegar vários ramos, até mesmo para a gente poder se identificar posteriormente com um deles, mas também porque eu preciso me manter. Sim, preciso do dinheiro também. Preciso do dinheiro. Porque mas essa açúcar, chegou. Eu quero uma água depois. Essa persistência, essa resiliência, digamos assim, no início ela é fundamental. Mas é óbvio que além de tudo isso, você precisa estudar muito, você precisa ter conhecimento, o advogado. E outra coisa que eu sempre falo, até para quem começa a trabalhar comigo, você não precisa dar uma resposta na hora pro cliente. Não, até eu que tenho conhecimento já de 10 anos, eu não dou resposta pro cliente na hora, porque cada caso é um caso. E você precisa estudar, individualizar o caso do seu cliente. Às vezes, a melhor resposta não está na hora que você vai dar. Então, você precisa de documentos, precisa de informação. Então, a maior dificuldade que o advogado tem na prática é, óbvio, primeiro, questão financeira, porque demora. Então, às vezes, eu falo assim, áreas que a gente consegue ter uma rentabilidade mais rápida. O criminal. O criminal foi onde eu comecei, porque o criminal você vai lá fazer a defesa do cliente que está preso, que você vai ser ouvido, alguma coisa assim, você já recebe na hora. Nossa. Diferente do cível, que se eu pegar e judicializar um processo no cível, ele demora 2, 3 anos. Nossa. Então, às vezes, você precisa ali de 2, 3 anos para você ter um retorno financeiro. O trabalhista também, para quem é advogado trabalhista, eu sei que ele é um pouco mais rápido, um pouco mais sério. Não tenho muito conhecimento de causa, mas eu sei que é. Mas para mim, experiência própria, o criminal é o que me suportou inicialmente, me deu aquele suporte que eu precisava para poder ir para outra área. Legal. Então era algo que é mais rápido e ali mais assim, isso na questão financeira. Questão da prática ali, o que eu vejo de dificuldade sempre é a questão de atendimento aos clientes. Nossa. Que às vezes as pessoas têm dificuldades de ter esse atendimento do cliente, responder, mas não precisa. A gente fala sempre assim, não dá resposta pro cliente na hora. Até mesmo você não precisa. Eu quero documentos, deixa eu analisar. Porque você pega o documento do cliente, você vê uma situação diferente, você fala, nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então a gente sempre, e diferente de por exemplo, um médico. O médico sabe que a pessoa tá ali com Covid, o medicamento do Covid é aquele. Exato. Ponto. O advogado nunca sabe qual que é o medicamento correto. Porque o advogado, uma vírgula diferente, muda todo o contexto jurídico do caso do cliente. Uau. Então, assim, o atendimento é essencial, a forma de se portar é essencial e é algo que você vai também aprendendo com o tempo. A questão do financeiro, eu vejo que tem algumas áreas que são mais rápidas, outras são mais demoradas. Mas, assim, passou aqueles 3 primeiros anos assim, depois você vai e deslancha. Aí não quer voltar mais para fazer outra coisa. Uau. Porque tem muita causa que o advogado ele só recebe se o cliente ganhar e ele ganha uma parcela a cada mês. E dessa parcela o advogado ganha, né? Isso. E aí é por isso que você fala, então, que demora mais o retorno ou não? É que gira a questão da decisão. Então, existem inúmeras situações. O advogado ele pode contratar para receber no final do cliente, que isso é muito comum, então um percentual no final, quando o cliente receber, se a demanda for positiva, ele vai lá e recebe um percentual dessa demanda positiva. Se for negativa, então não recebe nada. Ele trabalha. A entrada Isso. Um processo desse demora 2, 3 anos. Então, geralmente, o mais grosso que o advogado recebe é lá no final da demanda, nas questões cíveis, certo? Então, às vezes, por mais você já chega e é óbvio que existem outras situações que ele recebe. Olha, eu vou cobrar tanto entrada, tanto assim. Então, depende muito. Mas, geralmente, o mais grosso, o que ele vai receber mesmo, é lá no final. E aí, existem os honorários sucumbenciais. O que bicho que é isso? Os honorários sucumbenciais é aquele que a outra parte que perdeu tem que pagar para o advogado da outra parte. Nossa! Então, ou seja, se eu sou uma advogada e você é outra. Isso. E eu perdi, eu seu pago. Seu cliente tem que pagar para mim. Aí, são honorários sucumbenciais. Isso que eu vou Isso, já estagiei, já sei mais ou menos então, assim, existe no final do processo, a gente tem um ganhozinho a mais. Aí tem, por exemplo, alvarás judiciais. Então, tem um depósito lá, que a outra parte, acontece muito quem trabalha com INSS. Então, existem os famosos atrasados. Esses famosos atrasados, no final, o INSS vai lá e paga para o advogado e paga também os honorários sucumbenciais e expede-se alvará.
Então, esse alvará também é só no final do processo. Tudo no final. Então, tudo no final. Tudo Então, no final. a maioria das vezes, a gente não recebe muita coisa no início do processo. Então, vai pro final do processo. E aí, geralmente, por exemplo, quando o advogado, a área agrária já é um pouco diferente. Eu já fixo os meus honorários no início, falo, meu valor é tanto, ponto. E aí eu já recebo antes. Independente total. do estado. Total, isso. Ah, então, assim, eu legal. não tenho existem situações onde a gente tem um percentual? Existe, mas geralmente eu falo os meus honorários e falo antes. O criminal também é assim. Não é no final, você vai ser condenado sobre não. Vai pagar como? É X, então não tem como. Não é Verdade. nosso resultado da demanda. Então eu recebo valor X. Tá bom? Aí. Beleza, me paga, resolvi o problema. Ah, legal. Então, assim, mas na maioria das vezes, o processo tem que andar tudinho pro cliente poder te pagar. Nossa. E aí é onde dificulta um pouquinho. Sim, Pra a quem pessoa vai demorar. Quem tá começando. Já a pessoa tem que correr pra resolver isso aí mais E rápido aí, possível pra ganhar. agora quem tá começando, é sempre interessante começar a trabalhar em parceria com um advogado já mais experiente. Exato. O advogado mais experiente, ele pode ensinar e pode te passar alguns macetes. E existe, gente, muitos macetes que a gente consegue. Não Passar. faz assim, porque assim vai dar errado. Faz assim. Eu já levei Experiente, isso. meu Deus. Eu falo, olha, não faz assim. Hoje lá no escritório, por exemplo, a gente está cobrando consulta. O que é a vendida consulta? A pessoa vem, em determinados casos, você resolve a situação do cliente só conversando com ele. Então, é uma consulta. Já ganha um valor, Já né? ganha um valor. Então, olha só, eu quero tirar uma dúvida. A gente sempre bate, gente, não existe só tirar dúvida. né? Se for, eu vou consultoria. Então, se você vem e eu resolvo o seu problema com a dúvida que eu tirei, eu trabalhei. Sim. Então, a gente está batendo muito nisso, principalmente para os advogados mais novos, porque Tá daí eles já começando. têm... E aí tem uma situação que os advogados mais novos também pegavam, que era as diligências. Mas as diligências funcionavam muito antes da Covid. Porque, por exemplo, eu pegava um advogado de uma outra cidade para ele lá tirar uma cópia de um processo para mim. Contratava um advogado para fazer uma audiência para mim. E geralmente os advogados mais novos, eles faziam as diligências e tinham um retorno financeiro bom com as diligências. Mas com os processos virtuais e as audiências virtuais, acabaram as diligências. Aí agora eles tiveram que fazer o quê? A questão da consultoria, A consultoria. Então a gente está Aí tentando supriu. implementar a consultoria, onde suporta a consultoria, a consulta, para poder fazer com que eles também tenham um retorno. Porque é complicado, você tem que manter um escritório, você tem que manter, às vezes, uma secretária, é água, luz, aluguel e vai tudo. Nossa, tem toda uma trajetória, E né? se for parar pra pensar, vale a pena investir nisso, porque Se o curso interessou. te dá a voz da experiência, aqueles Aham. macetes, aquilo que só realmente uma caminhada, né, Sim. atuando proporciona. Isso. Realmente, se a pessoa, ela, né, Mas tiver eu acho que jogada, vale a Eu pena acho que as coisas vão consultoria. mudando e a gente vai começando. Então tem consultoria, tem pareceristas. Então, por exemplo, já teve situações de processos meus que eu contratei um parecerista para dar um parecer. Porque às vezes a gente está lá tão bitolado naquele processo que você vendo um parecer, ótimo, diferente. excelente. Então existem juristas renomados que a gente paga o parecer deles. A gente vai lá no jurista renomado, faz um parecer e fala, olha só, desembargador fulano de tal, um jurista renomado dessa área, ele entende dessa forma. Uau. Então isso dá ajuda um bastante, peso, dá um né? plus no seu processo, naquela situação delicada, ali, emblemática, você consegue ter uma, digamos assim, um plus a mais para conseguir argumentar e vencer um processo para o seu cliente. Legal, legal. Mais uma consultoria. Vou cobrar. Essa aqui tá engraçada, ó. Caso o cônjuge vier a falecer, há possibilidade da herança ficar pra sogra? Mas, Ai, eu tô O rindo. cônjuge faleceu. É. A possibilidade? Olha, existem. Quando a gente fala Passa de- pra sogra a pessoa. Não É é. muito difícil, quase improvável, tem porque que existem os herdeiros necessários. anular tudo, todos os Isso, pessoal. então seu cônjuge, seu companheiro, existe o direito vai te dar inúmeras situações. Companheiro ou cônjuge, casado em qual regime? No regime, ele é herdeiro ou ele é meieiro? Meieiro é aquele que tem por direito a metade dos bens. Existe o meieiro, então é bem pouco provável que a sogra consiga. Mas Sim. é óbvio, tem que analisar Tem o que caso. analisar Caso a caso, mas é quase impossível se a A sogra, sogra tendo também. uma viúva herdeira ou meieira, pouco provável. Por que queria pra sogra se tem uma É. pessoa que é? Não tem Mas lógica, a lei né? elenca algumas situações. Então, Aí, por né? exemplo, se o herdeiro for existem casos onde o herdeiro é matou o cônjuge, por exemplo. Então pode ser
que essa herança não passe pra ele. Então existem casos bem... Há bem casos e específicos. casos, né? Por isso que é toda uma... Por isso que eu falo, a gente tem que analisar a situação específica para encontrar o melhor direito pro seu cliente. Tem que analisar. Mas em linhas gerais, não. A sogra não fica. Se não tiver um fica. herdeiro, a sogra não fica. Sinto muito. Por isso também. Você já solucionou algum caso da sua família? Acho que não pode, né? Pode. Principalmente previdenciário. Eu sou advogada previdenciária só na Sério? família. Olha aí. Olha O só. pessoal adora. Já. Só o previdenciário, eu não faço previdenciário. Mas Exceto se pra fosse família. criminal ou não? Pode, eu posso advogar Sério? em causa própria, se eu quiser. Então Nossa, existe o legal. advogado em causa própria. Se eu quiser, advogo em causa própria. Nem sempre é interessante, porque a gente leva a questão emocional junto do processo. Então, assim, dependendo do caso, não é interessante. Mas eu posso, não existe nenhum impedimento de eu advogar. Diferente do legal. juiz, do promotor, que daí tem os impedimentos, que eles não podem advogar, são impedidos ou suspeitos. Sim. Isso, aham. É, porque eles Mas dão o final. É beneficiar eles, né, Bo? Isso. Então, assim, questão do advogado, se eu quiser advogar pra mim, eu posso advogar. Não é aconselhável, porque te leva muita questão emocional no meio do processo. Mas pode, se quiser. Pode prejudicar. Aham. Tem uma pergunta aí falando de um Pix. Você já falou ela? Essa daí. Que é também uma Se consultoria. você manda um Pix errado pra pessoa, tem como recuperar o dinheiro? Existe lei? Olha, existe. Se você manda errado por equívoco, por exemplo, então não é crime. Você pode entrar em contato com a agência bancária e tentar reverter, certo? Não conseguiu, assim, você pode. Isso, pode entrar em contato com a pessoa se você tiver o contato, ou então entrar com ação judicial pedindo ressarcimento, se for um equívoco. Então existe a possibilidade sim de entrar com ação judicial civil, pedindo ressarcimento do valor que foi indevidamente creditado e a pessoa. Agora, se foi crime, por exemplo, você foi vítima de um golpe, aí já é um crime. Você pode ter que procurar a delegacia, você tem que registrar o boletim de ocorrência. E existem casos em que, se for ágil, rápido, a delegacia consegue bloquear a conta e aí consegue segurar o dinheiro. Então, assim, tem que verificar se foi crime ou foi um erro, um equívoco. E aí, quem vai fazer essa análise, geralmente, se você for lá, foi um equívoco, ir lá no delegado e falar, doutor, eu fui vítima de um golpe. E aí o delegado verificar que não foi um golpe, foi um erro seu, você está cometendo um crime porque você está comunicando falsamente a ocorrência de um crime. Então a gente tem que ser bastante, tem que ter certeza do que a gente vai falar, a gente não pode ir lá simplesmente denunciar, tem que ser cauteloso e falar a verdade. Houve um erro. Não é um crime, mas eu posso depois pedir ressarcimento na esfera civil. Houve um crime, vou na delegacia, registro o boletim de ocorrência, se for bastante diligente, talvez o delegado ainda consiga bloquear esses valores, bloquear a conta e segurar lá para eu conseguir o ressarcimento. Uau. Bom deixar esclarecido isso, né? Legal mesmo. Aí ia cobrar 250. Faz um Pix aí. Pode fazer pra nós, no podcast mesmo. Já tô brincando. Tô brincando. Ó, eu vou citar o nome dessa também, porque é algo mais pessoal aqui. A Elisângela disse, minha presidente. Elisângela Azevedo. O amor, né? Só agradecer em fazer parte da diretoria e poder trabalhar ao seu lado. Ela deixou isso bem esclarecido aqui pra você. Recíproca totalmente verdadeira, viu? Ela sabe. Ela é sua companheira lá dentro? Ela, Gabriela, a gente é denominada as meninas da OAB. Eu, Gabriela e Elisângela, as meninas da OAB. Sim. Porque a gente sempre vai em tudo junto. Legal. Então, vai no conversar com o juiz, vai junto. Vai junto, as três. As três. Então, todas as situações referentes à OAB, a gente trabalha em conjunto. Então, no caso, é vocês três ali e mais 3 homens. Mais 3 homens. Entendi. Não é que a gente faça exclusão dos homens. Entendi. É que facilita bastante a comunicação entre nós três. Nós vamos e as três são do mesmo estilo. Uau. Vai, então vamos. Então Muito a gente bom tem uma isso. comunicação muito boa. Bora. O famoso bora. Bora não, legal. peraí. Tem certeza que dá pra ir agora? Tem, vambora. Você chegou a conhecer a Vanina Linhares? Eu não conheço ela, mas sei quem Já é. ouviu? Já ouvi falar. Nossa, eu já trabalhei, eu fui secretária dela. Na época ela era, eu acho que esposa do juiz. E uma advogada muito competente, eu admiro ela até hoje. Ela é PRF. E, nossa, muito inteligente, assim, eu ficava... E ela falava dos termos, recebia as pessoas lá e eu ficava... Um dia quero ser como ela. Pode ser. Pois é, eu também tomei outros rumos na vida, sou funcionária pública. E também blogueira, né? Nas horas vagas. Mas estou muito feliz, sabe? Mas, assim... Mas isso que importa, a gente se encontra. Está feliz no que está fazendo. Exatamente, né? Nada impede você
tá numa área hoje e futuramente você mudar, né? Tudo foi uma parte da sua história, né? Sim, a gente não pode excluir. Parte do processo. Hoje quem a gente é o fruto daquilo que nós fomos criando todos os dias até chegar agora, né? Eu sempre falo isso, que hoje eu sou quem eu sou, fruto daquilo tudo que eu vivi. Você E pronto, acabou a história. Aprendeu e pronto. Tatiane, foi maravilhoso Sim. ter você aqui Adoramos. Nossa, principalmente você, bom. tipo, ter essa vida tão corrida e ainda aceitar o convite. Houve vários, né, impedimentos, mas já era pra ela estar aqui, ó. Sim. Mas uma hora dá certo. Deu Exatamente. certo, graças a Deus. Tem algo que você quer ir falar com as pessoas, enfim, comodorenses, alguma mensagem, enfim. Fique à vontade, o tempo é seu. Primeiro, agradecer, parabenizar pelo trabalho de vocês. Eu acho espetacular. Eu falo assim, 2 mulheres à frente de podcasts. Eu falo assim, eu não me autotitulo como feminista, mas eu sou muito mulher. Então, assim, apoio. Acho que a gente tem que trabalhar sempre essa sororidade, uma apoiando a outra, uma puxando a outra. E a mulher tem voz. Ela não é que ela tem que ter, ela tem voz, ela tem vez. A gente só tem que estar onde a gente precisa estar. E a paridade tá aí pra gente lutar por ela mesma. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Essas situações, eu falo assim, hoje, live, podcasts, é tudo muito bem-vindo. As coisas vão transformando e a gente tem que se organizar e ir acompanhando as transformações. E agradecer também todo mundo que está nos assistindo, que irá nos assistir. A advocacia, a gente fala assim, eu sou apaixonada pela advocacia. Então, se você não quer ser advogado, não converse comigo. Porque se você conversar, eu vou te convencer a ser advogado. Eu já comecei a gostar, viu? É difícil, mas não, e aí tudo na vida é difícil. Então a gente fala assim, mas é difícil, advogado tem que estudar, tem que você. Lógico que é difícil, mas o que é fácil nessa vida? Sim, verdade. Então, se você começa a fazer algo que você gosta, se identifica, bora lá, não importa. Vamos ser advogado trabalhista, Elisângela, Gabriela trabalhista, gente, elas duas vão pro céu, direto. Então, assim, é muito bom. E é muito bom também ter pessoas do lado da gente que nos apoiam. Assim, meu marido sempre me apoiou, graças a Deus. Ninguém consegue nada sozinho. Os meus filhos dão um pouquinho de dor de cabeça, mas sempre a Isa disse que não. A Isa não. Somos amores, assim. Então, assim, é óbvio, ter pessoas do seu lado que te ajudam, te fortalecem, que te compreendem, que te alinham. E é óbvio, eu falo sempre assim, eu sou muito corrida. Então, às vezes, tem coisas que passam despercebido quando a gente tá corrido. Sim. Aí sempre tem alguém que fala assim, opa, volta que você passou errado aqui. E o Marcelo, o meu marido, ele é assim. Volta, vamos lá que isso aqui passou despercebido. Mas é um companheiro, gente, não tem nem palavras, né? Isso é importantíssimo, então, assim, esse companheirismo, essa fidelidade de estar sempre junto, isso é importante. Eu falo assim, é a base de tudo. Então, saber que eu vou levantar de manhã, voltar pra casa, eles estão ali, é excepcional. Eu acho que é o que fortalece a gente é a família. Sim, e aí a questão profissional. Você ser um bom profissional é dedicação. Ser advogado é dedicação. Você tem que estudar, tem que ler. Sim. Mas existe o advogado, tem um advogado que faz peças, pareceristas, outro advogado que faz o diálogo. Mas você tem que ter um diálogo bom, você tem que estudar, tem que se dedicar. E qualquer profissão é assim. Exato. Vocês têm que estudar, vocês aqui, vocês têm que se dedicar para fazer o que vocês estão fazendo, parar, aprender. Enfim, qualquer informação, qualquer área que a gente vai atuar é dedicação. Sororidade e respeito. Eu acho assim, gente, o que falta às vezes é respeito, principalmente na área da internet, que as pessoas acham que a internet é terra onde pode soltar tudo, e não pode. Hoje existem leis que hoje tem a lei contra o stalking, que é aquela perseguição, existe difamação, calúnia, e todo mundo é encontrado na internet. Então, assim, não é uma terra onde não tem lei, tem lei sim. Então, as pessoas precisam ter respeito pela opinião alheia. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Exatamente. Concordo, não concordo, mas eu respeito, tá valendo. As ideologias de cada um, respeito. O que é que tá me afetando? Nada, então respeito. Posso não concordar. Mas até pra você discordar de alguém, você tem que discordar respeitosamente. Então, assim, existem inúmeras situações. Quando a gente está na frente de uma instituição como a OAB, é um cargo de relevância para a sociedade, porque assim, a OAB, instituição, ela tem um histórico muito interessante, que é um histórico totalmente voltado à área social. É o que a gente está tentando alcançar aqui em Comodoro, porque a subseção é Comodoro, Nova Lacerda e Campos de Jordão.
Então, voltar o olhar da OAB para esse olhar social. Que o início histórico da instituição OAB é um início onde houve as manifestações sociais. A gente fala assim, que a OAB foi a única instituição que não ruiu na época da ditadura. Todas as demais ruíram, todas as demais... A OAB não, ela esteve lá forte e foi quem ajudou o Brasil a sair do período da ditadura. E ela está sempre presente em todos os momentos. A gente precisa resgatar esse histórico da OAB para as pessoas também entenderem a importância que tem a instituição. E é isso que a gente está tentando levar. A gente está engatinhando ainda, aprendendo muita coisa, mas a gente quer levar essa OAB para frente e vai dar certo sim. E a gente precisa disso, precisa voltar o olhar da instituição, voltar o olhar do advogado para as questões sociais. Então, assim, sou apaixonada pela instituição, sou apaixonada pela OAB, eu acho que eu nasci para isso. Graças a Deus que meu editor no início falou, vamos fazer advocacia, você vai se encontrar. Olha só. Então, às vezes eu falo, no atropelo do dia a dia, a gente não enxerga situações que outras pessoas que estão à nossa volta enxergam. Por que você não quer? Se você tem todos os perfil para ser um excelente advogado, um excelente profissional. Então, assim, a gente precisa dessa base forte da família, precisa se dedicar, precisa estudar, precisa tratar o cliente com muito respeito, o cliente com muita urbanidade, ser sempre realista para o cliente. Olha, eu não consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, tá bom para você, tá ótimo, beleza. Se não tiver, infelizmente, eu não consigo te ajudar. Então, não ter medo de às vezes, não pegar uma causa. A gente não precisa ter esse medo. Às vezes, você não pegando uma causa, você pega 200 depois, porque você foi realista com o cliente. Então, assim, isso a gente vai aprendendo com experiência, com a expertise. Os advogados novos, sempre que puder, estar junto com um advogado mais experiente, porque é essa vivência, essa dedicação diária que faz você aprender muitas coisas, como a gente falou no início, sobre a linguagem corporal, sobre os posicionamentos. Então, assim, é uma inúmeras situações que a gente precisa de um advogado mais experiente do ladinho da gente pra gente poder ir tirando as dúvidas. E existem, gente. Eu olho e falo assim, 10 anos de advocacia, tem coisa que me perguntam, eu falo, meu Deus, é verdade? Peraí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar, porque eu nunca vi isso. Sem falar que as leis mudam constantemente. E tem hora que você se perde, cliente chega, doutora, saiu uma portaria ontem, você leu? Eu falei, meu Deus, tem portaria de ontem? Vamos ler. Então, assim, é bastante dedicação, é bastante esforço. Aí tem aquele, assim, a advocacia não é para os fracos, não é para o fraco. A advocacia é algo que você tem que, vamos encorajar. Né? Você tem que ter força, tem que ir, dedicação e luta para conseguir se destacar. E tem inúmeros profissionais, mas cada um, gente, eu falo assim, aqui em Comodoro, inúmeros advogados, mas tem áreas que você não encontra um advogado naquela área. Você fica, nossa, mas é verdade, tá faltando advogado. Tem um monte de advogado, mas tá faltando advogado. Às vezes todo mundo forma na mesma e aí acaba... Isso, e tem campo para todo mundo. Só enquanto presidente, o que a gente quer é que venham mais advogados para a cidade, que advogados se especializem, agreguem. E os novos advogados, a gente está tentando trazer, abrindo as portas para trazer eles para pertinho mesmo, que a gente sabe. Eu fui uma jovem advogada, eu sei quais foram as dificuldades que eu enfrentei, né? E é desafiador. Enfim, agradecer a oportunidade. Levar e também abrir as portas da OAB para vocês, um dia que vocês quiserem, um dia que vocês precisarem fazer um podcast até em relação às situações da OAB. A gente vai estar sempre de portas abertas para vocês. Muito legal. E mais uma vez parabenizar. O trabalho de vocês é excepcional, excelente. Que bom que parabéns mesmo. Que bom que ela gostou. Espero que todos tenham gostado também. Com certeza vão gostar e aprenderam muito, né? Tiveram consultoria grátis, né? De umas 3 aí. Mas o que a gente quer fazer é o quê? Agradecer vocês, tá? Por estar com a gente. E falar uma coisa bem importante, se inscreve no nosso canal, que agora a gente precisa, temos um foco aí de fazer gravações ao vivo, mas a gente precisa de que vocês se inscrevem. Se não se inscrever, dá ruim pra nós. A gente vai deixar os stories, certinho, só clicar e já vai lá. Olha, se der ruim, você procura um advogado. Já temos um contato, viu? Temos advogados. Gente, ó, um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.